A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, até às 19 horas estarei aqui com muita informação para você de tudo que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões da Bahia e fatos relevantes do Brasil e do mundo. Eu quero iniciar agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham aqui diariamente. Isso mesmo, diariamente a nossa programação, não só o nosso TVI News segunda edição, mas a toda a programação da nossa TVI. Muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre. A você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, o nosso muito obrigado. E a você também, internauta, que nos acompanha pelo nosso canal oficial aí do YouTube, o youtube.com/TVI Oficial, também o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já, tá certo? Inscreva-se já, aperte aí o botão de inscrição e fique por dentro da nossa programação. Logo depois de apertar então o botão da inscrição, você também pode apertar aí o sininho para que você seja avisado, seja alertado no momento em que a nossa programação estiver ao vivo para você. Uma programação que eu costumo sempre dizer aqui é diversificada, de bem-estar, saúde, esporte e, logicamente, de muita notícia para você. Diariamente são 5 horas ao vivo de noticiários aqui diretamente dos nossos estúdios no Alto das Comunicações, estúdios aqui da TVI na cidade de Itabuna, tá certo? Pela manhã nós temos o Barbosa Filho e a Pérola Cordeiro na apresentação do TVI News primeira edição. Ao meio-dia, o Denilton Santos entra aí com o Alerta Cidade e aqui às 17 horas, eu, Joab Paiva, venho até você com o nosso TVI News segunda edição. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro. Vamos então aos destaques do dia de hoje. Lembrando também, não posso esquecer de falar aqui do nosso Instagram, viu, gente? Por lá no nosso Instagram também, notícias a todo momento, a cada momento sendo atualizada aí o nosso Instagram com diversas informações para vocês. Então, siga-nos lá, @TVI Play Oficial. E também, caso prefira, você também pode acompanhar a nossa programação aí pelo nosso portal, que é o www.tviplay.com.br, tá certo? Por lá também você fica muito bem informado na nossa parceria com o Jornal à Tarde, tá bom? Então, Instagram e o nosso site, você fica muito bem informado também. Lembrando que lá no Instagram, além das notícias, você também fica por dentro dos bastidores de tudo que acontece por aqui na nossa TVI Play, tá certo? Vamos então agora sim aos destaques do dia de hoje. Vamos falar sobre um motociclista que infelizmente ficou gravemente ferido após um acidente que aconteceu aqui na cidade de Itabuna. Muita atenção a você que sempre está trafegando pelo município, pelas ruas da cidade, é o que eu sempre chamo aqui a atenção. Esse motociclista ficou ferido, daqui a pouco falaremos sobre este assunto. Falaremos também sobre uma família na cidade de Ubaitaba que vive aí momentos de angústia após o sequestro de um jovem desta família, hein? Daqui a pouco vamos dar mais informações, mostrar aqui a imagem desse jovem. Quem sabe você não pode ter visto esse jovem e identificá-lo, né? Logicamente, para poder dar mais informações para esta família e tirar esta família desse momento terrível de angústia que tem vivido nos últimos dias. Olha, aqui em Itabuna, infelizmente, mais um assalto registrado de forma audaciosa. Desta vez foi a uma distribuidora de gás aqui no bairro Nova Califórnia, aqui na cidade de Itabuna, hein? Infelizmente, mais um assalto registrado aqui em Itabuna. São os crimes surgindo com mais frequência aqui no âmbito da nossa cidade. Daqui a pouco mais informações sobre este acontecimento, bem como também a ação rápida da polícia. Nós já temos aqui informações da recuperação da moto que foi utilizada neste assalto. A polícia não tem dado trégua, viu? O crime tem tentado, mas a polícia também está ali no encalço. Daqui a pouco esta informação. Falaremos também sobre saúde, falaremos também sobre campanha de vacinação. A campanha de vacinação aqui no município
município de Itabuna, voltada para os cães e gatos, animais, logicamente, chega assim na sua última semana, viu? Muita atenção você que é tutor aí de cães, de gatos. A campanha de vacinação antirrábica aqui no município entra na sua última semana, não deixe para depois, porque estamos nas últimas semanas. A nível Brasil, vamos falar aqui também sobre a pesquisa que mostra que o governo Lula tem a sua aprovação maior do que a desaprovação pela primeira vez neste ano de 2025. A aprovação que vinha em queda, desta vez agora, neste último levantamento, demonstra uma melhora. Isso é bom, logicamente, para o presidente, né, que está tendo uma boa avaliação, diga-se de passagem, a primeira positiva deste ano, né? Está comemorando aí, provavelmente o núcleo aí do presidente deve estar comemorando. Falaremos também sobre o Ministério Público do Trabalho, que investiga a morte de um trabalhador na nossa capital baiana, que acabou caindo aí de 30 metros em uma obra de alto padrão na nossa capital, hein? Muita atenção, todo cuidado é pouco, principalmente nesses ambientes de trabalho, o uso de EPIs, o uso de todos os equipamentos necessários, né? E por isso aí está sendo feita essa investigação do Ministério Público para entender o que de fato aconteceu ali e infelizmente acabou levando à morte desse trabalhador no momento, logicamente, em que estava exercendo o seu trabalho, trabalhador da área de construção civil, tá certo? Aqui a nível Nordeste, no Ceará, mais precisamente, infelizmente, uma grande tragédia. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em um ataque que aconteceu dentro de uma escola, minha gente. Isso mesmo, esse crime duplo homicídio tem chocado não só o Ceará, não só o Nordeste, mas a todo o Brasil. Duplo homicídio, um ataque a uma escola. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre este assunto. Falaremos também sobre a CPI do INSS, que quebra sigilos do Nelson Williams e pede prisão preventiva ao STF. Isso mesmo, a CPI está funcionando no Senado Federal, tá certo? Hoje, por exemplo, o chamado careca do INSS foi ouvido por lá, hein? Daqui a pouco vamos estar reverberando esta informação aqui para você. Muito bem, essas e muito mais informações você acompanha a partir de agora aqui no nosso TVI News, segunda edição, você sempre muito bem informado. Nós vamos a um rápido break e já nós retornamos com mais informações para vocês. Não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né?
Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, se não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, aqui diretamente dos estúdios da TVI. 20 anos contando a sua história, é isso mesmo. Este ano é o ano que a nossa emissora aqui completa 20 anos, falando da nossa região sul da Bahia, falando da nossa Bahia, do Brasil e, logicamente, do mundo. A TVI é a primeira TV a cabo do Norte e Nordeste, isso mesmo, é grande visionário aqui o nosso diretor, o Barbosa Filho, e logicamente o que seria de nós sem vocês que nos acompanham. Então, o que seria de nós nesses 20 anos sem vocês, logicamente, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês e vamos então de notícia, vamos então de informação, porque por aqui a informação não para, a informação a todo momento aqui, viu, meu amigo Cássio, é passada, porque o tempo não para, é como dizem por aí, né? O tempo não para, a informação também não
para. E aqui, logicamente, nós sempre trazemos as melhores informações para você, nosso telespectador. Vamos então de notícia. Infelizmente, vamos abrir aqui o nosso programa falando de uma informação não muito agradável. Nós vamos falar de um motociclista que infelizmente ficou ferido em um grave acidente que aconteceu aqui no centro da nossa cidade, hein? Esse acidente grave foi registrado, na madrugada desta quinta-feira, dia 25, por volta da meia-noite e meia desta madrugada, aqui no centro da cidade, e a colisão acabou envolvendo aí uma motocicleta e também um carro de passeio, deixando o condutor muito ferido, o condutor da motocicleta muito ferido, hein? De acordo com testemunhas que estavam por lá no local, os dois veículos estavam trafegando ali pela Rua Vitória em direção ao Jardim do Ó. Para quem não sabe, região central aqui da nossa cidade, né? Quando o carro então tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a rua Fernando Cordier. E aí foi exatamente neste momento em que a moto acabou colidindo contra a lateral do automóvel, hein? Lembrando que o impacto foi tão forte que o motociclista, identificado apenas como Yuri, morador aqui do lado do bairro São Pedro, o Yuri, morador do bairro São Pedro, foi então arremessado por cima do carro. É isso mesmo, um acidente aí que acabou deixando o Yuri ferido, hein, gravemente. Ele acabou então caindo violentamente na via, lá na ponte que dá acesso ao bairro São Caetano, mais precisamente ali próximo falamos muito bairro São Caetano, mas é mais próximo do Banco Raso do que do São Caetano, né, meu amigo Edmilson? Edmilson esses dias estava fazendo essa colocação aí. Um grande abraço para o meu amigo Edmilson, também morador ali do bairro Banco Raso, certo? A ponte ali bem próximo ao bairro Banco Raso, do centro ao Banco Raso, né? Ele então acabou sofrendo aí, o Yuri, vítima deste acidente, motociclista, sofrendo escoriações pelo corpo e uma lesão exposta em um dos pés, hein? Populares também relatam versões diferentes sobre a causa deste acidente. Enquanto alguns afirmam que o motorista do carro não sinalizou aí a manobra, outros apontam que o motociclista seguia em alta velocidade, o que teria então dificultado o momento de frear a frenagem aí do motorista, certo? O veículo estava emprestado a quem dirigia no momento do ocorrido, ou seja, quem estava na direção de fato não era o dono do carro no exato momento, né? Após então o choque, o condutor acionou o socorro, mas deixou o local alegando ter sido ameaçado. Isso mesmo, segundo informação do próprio condutor do veículo, que, diga-se de passagem, não era o dono que estava ali no momento, ele também foi ameaçado, hein? O Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, prestou aí os primeiros socorros à vítima, ainda no local, e o empresário Rogério, que é proprietário aí de uma conhecida pizzaria aqui da nossa cidade, muito conhecido o Rogério, um abraço para o Rogério, auxiliou aí a equipe médica, ajudando a acalmar o jovem, bem como também a sua remoção para um hospital, né? A esposa do Yuri também esteve lá no local e informou que ele havia acabado de sair do trabalho, um trabalhador aí que havia acabado de sair do seu trabalho. Ainda segundo relatos, a moto utilizada era alugada e o motociclista não possuía, olha aí um agravante, ele não possuía a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, hein? Após então a estabilização, o Yuri foi encaminhado lá para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui no nosso município, onde então permanece sobre cuidados médicos. Nós desejamos, logicamente, ao Yuri, que é morador do bairro São Pedro, uma pronta recuperação, mas ao mesmo tempo nós chamamos a atenção aqui para algumas questões importantes e que volta e meia nós temos falado aqui, que é relacionado primeiro a trafegabilidade na cidade sem a devida sinalização. As pessoas acham que pilotar moto ou dirigir um carro é como se estivesse no parque de diversões. Lembra, meu amigo Cássio, do carrinho de bate-bate no parque de diversões? Que ali não tem, logicamente, nenhuma sinalização, você não precisa dar sinal, nada. Só mesmo conduzir o carro e tentar se livrar para que o carro não bata. E não é por aí. Então, observar aos sinais do trânsito e, logicamente, utilizar aí os alertas que existem nos veículos. Logicamente que isso ajuda a
a evitar acidentes como esse que aconteceu, deixando pessoas feridas. Outro ponto que nós observamos aí é em relação à questão da Carteira Nacional de Habilitação. A pessoa perde a razão nesse caso porque está trafegando sem a carteira, não existe, não tem carteira, não está autorizado a trafegar pelas ruas da cidade. Porque se não tem carteira é porque não passou pela autoescola, como preconiza o nosso Código Brasileiro de Trânsito, e logicamente subentende-se que não sabe as regras do trânsito. Se não se sabe as regras do trânsito, logicamente fica mais suscetível a se envolver em acidentes. Está aí a informação, né? Por outro lado, nós aqui também não vamos fazer, lógico, não é o nosso papel fazer juízo de valor e saber, né, se de fato quem estava errado ou quem não estava, mas o nosso papel é passar a informação e chamar a atenção, alertar a população, porque volta e meia nós estamos aqui anunciando situações como essa, pessoas se envolvendo em acidentes, né, ficando feridas e também com esse agravante de não possuírem a Carteira Nacional de Habilitação. Então, todo cuidado é pouco, principalmente no momento em que estiver ali na via. Muita atenção, gente. Utilizar aí os alertas dos veículos, observar as sinalizações. Quando for ultrapassar, tem que sempre olhar o retrovisor. Tem gente que ultrapassa sem olhar nada. E aí é quando está feita a situação. E principalmente, talvez, essa pode ter sido a situação, né, talvez porque era madrugada, ou seja, o número de veículos nas ruas é bem menor, quase nenhum, né? Mas mesmo assim se faz necessário utilizar os sinais dos veículos. Não se pode tomar uma mão ou entrar em outra sem a devida sinalização. Tá aí esta informação, esse rapaz foi socorrido, mas fica aqui o nosso apelo, fica aqui o nosso alerta para todos, sirva de exemplo para todos, né? A utilização aí dos alertas e logicamente também a questão da Carteira Nacional de Habilitação. É o que sempre o nosso secretário aqui do município, o Fernando Benigno, a quem nós abraçamos neste momento, bem como a toda a equipe, fala, né? Gente, é primordial que se use, que se tenha a carteira, não é facultativo. E fica parecendo que eu estou falando aqui algo óbvio, e na verdade é óbvio. Não se pode circular pelas ruas da cidade sem a devida habilitação, ou seja, não habilitado, né? Tá aí, esta informação aconteceu nas primeiras horas do dia de hoje, mais precisamente na madrugada aqui na cidade de Itabuna. Vamos seguindo então de informações ainda da nossa região, lá na cidade de Buerarema, mais precisamente ali na rodovia, bem próximo, já é município de Buerarema, nós sabemos que existe aí uma barraca chamada Barraca da Confiança. Nós tivemos um episódio, salvo engano, no final do ano passado, em que alguns trabalhadores passavam por ali em um caminhão de uma empresa aqui de Itabuna, pararam, pegaram ali algumas frutas e não deixaram dinheiro, não pagaram. Como funciona essa Barraca da Confiança? Fica uma caixinha onde a pessoa ali vai depositar o valor, ou, salvo engano, também tem um QR Code que você pode fazer um Pix, tá certo? E também ficam os alimentos, né? Por lá, frutas, legumes, enfim, tudo que é produzido em uma área rural que fica também naquela localidade. Existe uma câmera onde a proprietária consegue ali fiscalizar, né? Observar. E hoje aconteceu uma situação meio delicada, porque passou por lá um rapaz, pegou ali umas bananas, outros alimentos, enfim, colocou dentro do carro, né, algum chimango. Eu me lembro muito bem do chimango, que eu gosto, rapaz, de chimango. Ele pegou o chimango, parece que passou para a esposa ali. Logo depois ele tentou colocar um valor, mas de fato não colocou e retornou para a carteira. Começou-se a circular aí pelas redes sociais de que ele teria furtado, na verdade, né? De que ele teria só simulado ali. E agora à tarde nós recebemos a informação que este mesmo homem retornou, então, né? Este mesmo homem retornou. Vem para mim, Cássio, daqui a pouco nós vamos passar aí, nós vamos soltar aí, daqui a pouquinho. Esse homem, ele acabou retornando, tá certo? E pedindo desculpas à proprietária ali, né? Falando ele de que naquele momento em que ele colocou aquela cédula
né, tentou, melhor dizendo, colocar aquela cédula na caixa e não de fato depositou, foi porque a cédula era de grande valor e ele não teria ali o troco. É o famoso café sem troco, porque não tem como passar o troco, de fato. E aí, isso, segundo as informações, não passou de um mal entendido. Mas vamos entender melhor agora, porque nós vamos mostrar as imagens e você vai poder compreender melhor. Pode soltar aí, Cássio, por gentileza, a imagem agora do momento em que esse homem, que acabou levando aí as frutas da barraca da confiança, ele tenta colocar então ali a cédula, mas logo depois ele tira, parecendo até que queria aplicar um golpe, né? Pode rodar aí. Olha aí, você vai ver que o carro, ele chega aí, né? Esse rapaz vai descer do carro. Isso aconteceu no dia de hoje, viu, gente? Logo pela manhã, aí às 8, mais aproximadamente às 8h30 da manhã, né? Tá marcando ali 8h38 exatamente. Então esse rapaz, ele desceu, né? Observando ali. Você vai ver, me parece que tem uma pessoa dentro do carro, isso mesmo. Aparenta ser uma mulher que vai ali, pega o chimango, né? O famoso chimango avoador, como muitos chamam por aí popularmente, e algumas frutas. Ou seja, o sistema é exatamente esse. A pessoa pode pegar ali e logo depois tem que colocar na caixa que está logo ali em cima também, né? Tem que depositar o valor ali na caixa. Enfim, ele vai colocar aí as frutas. Você vê ele colocando essas frutas, né? Muito bem, faz a escolha normalmente, como todo e qualquer cliente pode chegar por lá e fazer a escolha, né? E aí agora, exato momento em que ele pega a carteira, vejam bem, olha lá. Tá vendo? Ó, faz que vai colocar, mas retorna e guarda de novo o dinheiro. Bota dentro da carteira e vai embora, tá certo? Então, essa foi a imagem aí divulgada logo pela manhã nas redes sociais, né? Logicamente que ficou parecendo o que ali? Deu 1-0, né? Acabou simulando e foi embora. Mas esse rapaz acabou retornando e dizendo que não passou aí de um grande mal-entendido, porque o que aconteceu ali foi de que ele estaria com a nota, como chamam por aí, graúda, né? Com a nota graúda, e acabou indo para a cidade para trocar e depois retornar, segundo a informação dele mesmo. Então nós temos inclusive um vídeo dele com a proprietária agora aí da chamada Barraca da Confiança. Vamos ver agora esse vídeo, roda por gentileza. Povo, segundo o nosso cliente, ele foi botar o dinheiro na caixinha, mas não tinha miúdo. E ele pegou para depois, quando ele voltar de Itabuna, ele colocar o dinheiro na caixinha. E agora ele voltou, está aqui. Como é o nome? Laércio. Meu nome é Laércio, pessoal. Foi Laércio, um mal-entendido, viu? Segundo ele, foi um mal-entendido. Isso. Eu espero que o povo, né, que já curtiu, já, eu peço desculpa a Laércio e a todos, Não, né, desculpa, desde já. Estou errado, tia, que era pelo até chamado. Meu erro também, isso aí também. Paguei a senhora, tá devia ter entendendo? chamado, Pedi né? desculpa à senhora pelo meu erro, tá entendendo? Que era tinha intenção de votar para colocar quando eu estou votando. Então, que o Senhor Jesus abençoe Laércio e a todos que estão me ouvindo, né? Que vão ver esse vídeo. E aqueles que fazer com má intenção, que o Senhor Jesus afaste para bem longe de nós. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pronto, acabou. Muito bem, então tá aí o vídeo esclarecendo toda essa situação, né? Esse homem aí de prenome Laércio, então retornou e fez o devido pagamento para a senhora. A senhora falou, né? Pediu até desculpa aí, enfim, porque de fato estava já viralizando nas redes sociais, né? A imagem desse rapaz que, logicamente, provavelmente foi reconhecido aí pelos vizinhos, pelas pessoas, e aí ele retornou, gravou esse vídeo com ela, também pediu desculpa à proprietária, porque existe a possibilidade, em casos como esse, da pessoa chamar, né, a proprietária para poder dar o troco, de fato. Porque como não fica ninguém ali, né, alguém tem que aparecer, logicamente, para poder dar esse troco. Ou seja, pelo que tudo indica, tudo não passou de um verdadeiro mal entendido, hein? Tudo não passou de um verdadeiro mal entendido. E é isso que eu sempre digo, muita atenção, minha gente, no momento em que vocês fazem aí divulgação de vídeos nas redes sociais. Temos que ter muita atenção, porque
Porque muitas vezes nós estaremos aí incriminando uma pessoa que não é criminoso. Né? Hoje, com o avanço da tecnologia, tudo muito rápido, os vídeos viralizam rapidamente, né? O compartilhamento é muito rápido, e aí as pessoas tomam como verdade aquilo ali e acabam muitas vezes colocando como criminoso quem de fato não é criminoso. Eu não estou aqui para julgar, alguém pode falar, ele só fez isso porque teve uma grande repercussão. Não sei, eu não conheço o Laércio, né? Não vou falar aqui que sim ou que não vou, de forma nenhuma. Eu parto do pressuposto de que as pessoas são honestas. E ele aí provou essa honestidade retornando e pagando assim como deve ser. Então está explicado, está resolvido, né? O nome já está dizendo, barraca da confiança. Tem que ter muita confiança mesmo, né? Mas depois desse episódio que aconteceu no ano passado, muita gente aí, logicamente, até pessoas mal intencionadas ficam com o pé atrás, né? Porque de fato tem uma câmera ali e aí a imagem fica famosa, a pessoa acaba ficando famosa. Mas tá aí um abraço para a senhorinha aí, a proprietária da dona da confiança, né? A barraca da confiança, bem como ao Laércio. Então, resolvido esta situação, nós trazemos aqui, tá certo? Até mesmo para poder tirar toda essa dúvida de pessoas que ainda estão compartilhando como se o rapaz tivesse feito este furto no dia de hoje, tá certo? Tá aí a informação. Olha, eu quero aqui abraçar os nossos amigos que estão nos acompanhando nesse exato momento. Um abraço aí para o Washington, né, que está nos acompanhando nesse exato momento. Estive ontem com o Washington em uma sessão que aconteceu na Câmara de Vereadores, discutindo a possível criação de um novo estado aqui da federação, hein? O estado Bahia do Sul, isso mesmo. Daqui a pouquinho nós temos matéria sobre esta sessão que aconteceu ontem à noite, uma sessão na Câmara de Vereadores, a pedido do vereador Denilton Santos, que também é apresentador aqui da TVI, e contou com a presença de diversas pessoas da nossa sociedade civil, bem como a população de modo geral, né? Esteve por lá o professor Guilherme, que inclusive já confirmou, estará conosco aqui na terça-feira, trazendo essa informação. É um tema bem interessante. Nós sabemos que existem diversos entraves, existe muita água para rolar debaixo da ponte ainda sobre essa situação, mas é bem interessante, tá certo? Daqui a pouquinho, então, a matéria aqui falando sobre essa questão aí da criação de um novo estado aqui do nosso Brasil, o estado da Bahia do Sul, tá certo? Vem comigo, eu quero também abraçar aqui o meu amigo Ney Pinheiro, que já sinalizou aqui, olha, estou acompanhando, um abraço, Ney Pinheiro, grande servidor público aqui do nosso estado, isso mesmo, um homem honrado, uma pessoa a qual nós temos uma grande estima e com certeza está nos acompanhando neste exato momento. Muita gente boa, hein? Falei aqui do Washington, do Ney Pinheiro, da nossa colega jornalista também, um beijão para ela, a Érica de Sá. A Érica de Sá já passou por aqui também, né, Barbosa? A Érica de Sá também acompanhando o nosso programa no dia de hoje. Muito bem, vamos de informação neste momento. Nós vamos falar agora lá da cidade de Ubaitaba, porque por lá uma família, infelizmente, vive momentos de angústia. Isso porque um dos membros da família, um jovem, estava sequestrado, né, após um sequestro que aconteceu aí lá na cidade de Ubaitaba. O fato é o seguinte, lá na cidade de Ubaitaba, o município está em alerta, né? Esse jovem que aparece aí na sua tela, né? O Matheus Bidu, né? Foi sequestrado na noite de ontem, certo? Em frente à sua própria residência. O jovem, que é integrante aí de uma das famílias mais conhecidas no município, foi então levado por criminosos por volta das 23 horas, hein? No momento em que se preparava para buscar a esposa que retornava da faculdade. Desde então, não houve qualquer contato dos sequestradores exigindo resgate, o que tem aumentado ainda mais, logicamente, a angústia e o desespero da família. Não é para menos, né? É um familiar aí sequestrado, sem notícia, logicamente que a família fica totalmente desesperada, fica totalmente angustiada, né? A falta de informações sobre o paradeiro do rapaz mantém então amigos e parentes em estado de apreensão, tá certo? Mobilizados, os familiares e conhecidos têm recorrido então às redes sociais para divulgar fotos e fazer logicamente apelos por informações que possam então ajudar a localizar o Matheus, esse jovem que você vê aí na sua tela, tá certo? E pessoas próximas, inclusive,
destacam que ele é um jovem trabalhador, dedicado aos estudos e sem envolvimento com atividades criminosas, ou seja, espantando aí todo e qualquer preliminar, né, de que poderia ser algum envolvimento com o crime. Segundo a informação, Matheus é um homem trabalhador, um homem família, né, e até por isso a família não sabe de forma alguma o que de fato teve essa motivação para que o sequestro desse jovem fosse realizado, tá certo? Lembrando que a Polícia Civil acompanha aí o caso e realiza diligências na tentativa de esclarecer as circunstâncias do crime e, logicamente, encontrar bem com vida o Matheus. Volto a dizer o nome dele aqui, ele é conhecido como Matheus Bidu, lá na cidade de Ubaitaba, hein? A família está vivendo esse momento de angústia. Você que está nos acompanhando neste momento, se você viu esse jovem por algum lugar, este é o Matheus, mais conhecido como Bidu, lá na cidade de Ubaitaba, e foi sequestrado na noite de ontem por volta das 23 horas. Não se sabe a motivação ainda. A polícia está procurando por informações, procurando pelo Matheus, e aqui eu quero fazer um apelo a você que está nos assistindo. Se você viu esse jovem em algum lugar, seja por aqui por Itabuna, seja em outras cidades aqui da nossa região, eu sei que a nossa audiência vai em todas as cidades aqui da região, bem como em outras regiões também através da internet, né? Eu quero fazer esse apelo aqui. Se você viu esse jovem, ligue já para a polícia, tá certo? Pode fazer denúncia anônima, né? Seus dados não serão revelados. O fato é, o que nós queremos é encontrar o Matheus, e encontrar bem com vida é o que nós esperamos. Eu sei que é um momento difícil, um momento de apreensão, um momento de angústia para a família, né? Porque não é para menos você ter uma pessoa da sua família aí sequestrada de uma hora para outra, sem saber ao menos o que de fato motivou, e sem ter também um contato por parte dos criminosos, porque o sequestro, como todos nós sabemos, geralmente é o seguinte: a pessoa é levada, mas os criminosos fazem contato, né? Liga depois, olha, nós estamos aqui com a pessoa tal e nós queremos X, nós queremos Y. É o que não aconteceu até o momento com a questão do Matheus aí. A polícia segue investigando este caso, que segundo informações até agora, é um jovem que não tem envolvimento com o crime, não tem envolvimento com a criminalidade, é ficha limpa, é trabalhador, é família. Então, o que de fato está acontecendo? Tá certo? Então, fica aí o nosso apelo a você, nosso telespectador. Caso você conheça o Matheus, caso você tenha visto ele em qualquer lugar aqui, em qualquer cidade da nossa região, ligue já para a polícia e denuncie, tá certo? Ligue já para a polícia e faça, então, esta denúncia. Vamos seguindo por aqui com mais informações. Desta vez nós vamos falar sobre um assalto que aconteceu aí, uma distribuidora de gás aqui no nosso município, tá certo? Esse assalto aconteceu no dia de ontem e, logicamente, entrou para a estatística aqui de crimes no nosso município. Atenção, infelizmente, a violência tem crescido assustadoramente nas cidades aqui da nossa Bahia, no todo o interior baiano, e não é diferente, infelizmente, aqui no município de Itabuna, onde foi realizado este assalto no dia de ontem. Nós vamos mostrar aqui para vocês, inclusive nós temos uma matéria, não é isso, Cássio? Pode rodar a matéria. Um assalto à luz do dia chocou funcionários de uma distribuidora de gás no bairro Nova Califórnia, em Itabuna, na tarde desta quarta-feira. O crime, que ocorreu por volta do meio-dia, foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento, localizado às margens do semianel rodoviário. As imagens mostram um homem chegando em uma motocicleta. Ele desce do veículo usando capacete e se dirige a uma funcionária do escritório. Em poucos minutos, o criminoso rouba o dinheiro da empresa e outros objetos pessoais. Após a ação, o assaltante foge em sua motocicleta e toma rumo ignorado. Por volta das 16 horas, a Polícia Rodoviária Federal recuperou a motocicleta utilizada no assalto. A moto e uma mochila foram encontradas abandonadas às margens da BR-101, no trecho que liga Itabuna ao trevo de Itajuípe. O veículo possui restrição de roubo. Então tá aí, olha, as imagens desse assalto audacioso, hein? Esse assalto aí audacioso que aconteceu aqui no nosso município de Itabuna, mais precisamente ali no bairro Nova Califórnia, ali no semianel rodoviário, né? Esse cidadão chegou, esse fora da lei, olha aí a imagem dele, né?
Audacioso, hein? Não escondeu o rosto não, mesmo sabendo que existe o circuito aí interno de câmeras, ele não escondeu o rosto, não temeu, parou a motocicleta, desceu, me parece que ia tirar o capacete, permitiu, quis continuar com o capacete, chegou por lá, arrastou a arma, mostrou para a moça ali, ó. Logicamente a moça já fica assustada, né? Entrou dentro da cabine e levou o dinheiro que por lá estava. O fato é, não só dinheiro, né, mas também celulares. O fato é que a nossa briosa Polícia Federal também está trabalhando, logicamente, e a informação de agora há pouco é de que a polícia recuperou aí a moto que foi usada, essa moto que você vê com esse rapaz aí, foi recuperada, né, essa moto usada nesse assalto, essa distribuidora de gás, e também uma mochila que foram encontrados aí 6 celulares e uma quantia em dinheiro, ou seja, o produto do roubo, né? O fato é que a PRF recuperou essa moto, tá certo? Na tarde de ontem mesmo, da quarta-feira às 16 horas, bem como todos os pertences, a mochila, 6 aparelhos celulares e também uma quantia em dinheiro. Lembrando que esse assalto aconteceu ontem, por volta ali das 13 horas da tarde, né, às 12h40. As câmeras flagraram, né? São 13 horas já é da tarde, né, Ivan? Ivan fica aqui sempre me corrigindo essas questões. 13 horas, exatamente, 13 horas, não existe 13 horas da manhã. Então, 13 horas, né, por volta aí das 13 horas, aconteceu então este assalto que foi registrado pelas câmeras de segurança desse estabelecimento. Volto a dizer que fica ali às margens da BR, do Seminal rodoviário, esse Seminal que liga a BR-415 à BR-101, tá certo? Mas chamar aqui a atenção, né, da frieza desse criminoso. Ele chega como se nada estivesse, né, acontecendo, como se ele fosse fazer a coisa mais comum do mundo, mas logicamente já com a intenção de assaltar e de levar o que de fato não era dele, portando uma arma. Ele mostra a arma aí, como nós podemos ver na imagem. Ele mostra a arma. E outra, de cara limpa. Olha ali, ele mostrou a arma. É aquela velha história que eu sempre falo aqui. Você com revólver na mão é um bicho feroz, né? Ou seja, vamos praticar assalto, vamos ameaçar as pessoas. Cadê que não quer trabalhar honestamente? Cadê que não quer estudar? Cadê que não quer prestar serviços relevantes à comunidade? No social que tanto precisa? Não quer. Quer ficar vivendo a vida, como eles dizem por aí, entre aspas, vida louca, né? Praticando assaltos, enfim, levando o que não deve. Tem que ir para a cadeia e eu sei que a polícia está no encalço desse criminoso, já foi identificado. A motocicleta já foi identificada, já foi recuperada também. A mochila foi recuperada juntamente com 6 aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Agora só falta a polícia pôr as mãos nesse criminoso e colocar onde ele merece estar, que é detrás das grades. Porque quem pratica assalto, logicamente, é criminoso e deve pagar por isso de trás das grades, como preconiza aí a nossa justiça brasileira, né? O nosso código aí da justiça, tá certo? Então tá aí essa informação, essas são imagens do dia de ontem, onde aconteceu este assalto aqui no nosso município de Itabuna, e logicamente que isso eleva os índices de crimes praticados aqui no município, que, diga-se de passagem, tem crescido, infelizmente. Itabuna vinha aí em uma linha tranquila, né, relacionada a essa questão de assaltos, relacionados a crimes violentos, e infelizmente, desde a semana passada, tem registrado aí esses crimes e também tem registrado, inclusive, homicídios, né, crimes violentos contra as pessoas, hein? Muita atenção, eu sei que a polícia está trabalhando, mas aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção do governo do estado, eu quero chamar a atenção do nosso governador, logicamente, e também da Secretaria de Segurança Pública. Praticamente diariamente eu falo aqui a mesma coisa. É preciso estar atento, é preciso utilizar estratégia. Eu vou fazer referência novamente aqui à participação do Roberto José no programa do nosso amigo Val Cabral. Um abraço para o Val. Né? Brilhantemente ele falava sobre a questão de estratégia. O enfrentamento do crime, bem como de todas as organizações, né, que estão por detrás de tudo isso aí, deve ser feita principalmente com estratégia, com inteligência.
né? Ou seja, passa pela inteligência da polícia, passa pela questão do investimento também. Eu lembro que ele citou muito bem isso, estratégia e investimento. São duas coisas que devem andar juntas, lado a lado, até porque quando se faz investimento onde não se deve, um investimento errado, considerado errado, logicamente que o retorno e a consequência disso são o crescimento, né, são os altos índices de violência. É exatamente isso que nós estamos acompanhando aqui acontecendo na nossa Bahia, hein? Eu clamo a Deus, eu clamo às autoridades competentes para que, de fato, nós tenhamos aí dias melhores na nossa Bahia no que diz respeito à questão da nossa segurança pública, que está demais, viu, gente? Infelizmente, a falta de segurança aqui no nosso estado está demais, lamentavelmente, tá certo? Muito bem, nós vamos seguindo por aqui, nós vamos a um break e já nós retornaremos com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira ao trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse ele, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, nesta quinta-feira. A quinta-feira que foi ensolarada aqui na cidade de Itabuna. Nós temos imagens lá de fora. Coloca aí, por gentileza, produção. A imagens lá de fora, imagens que mostram exatamente, logicamente são imagens recuperadas, mas mostram exatamente o momento aqui na cidade de Itabuna, entardecer aqui em Itabuna, né? Você vê exatamente aí agora o céu com predominância solar, né? O tempo limpo, com algumas nuvens, logicamente, mas a predominância do sol aqui na nossa cidade de Itabuna, na nossa capital do cacau, bem como nós podemos ver aí no fundo, né, da imagem, agora o nosso cinegrafista mostrou as nuvens, né? Na verdade, não está mostrando agora o que eu iria falar, que agora sim aparece na tela, é a ponte Calixto Midra de Filho, mais conhecida como a Ponte Nova, que liga aí o bairro Conceição, né, ali o Vila Zara, com o centro da nossa cidade. O fluxo de trânsito tranquilo por lá, são imagens recuperadas de agora a pouco. Aqui em Itabuna, neste exato momento, fazem 25 graus, tá certo? A máxima esteve aí nos 29 graus, com a mínima de 19 graus, ou seja, vai cair mais um pouquinho a temperatura até o finalzinho da noite do dia de hoje, segundo informações. Daqui a pouquinho eu vou passar a previsão do tempo aí de toda a nossa região aqui também para vocês, tá bom, gente? Mas essas são imagens de agora a pouco, entardecer aqui na nossa cidade de Itabuna, a nossa belíssima cidade. Eu costumo dizer, Itabuna é bonita. Não é porque eu sou itabunense, não, mas porque alguns lugares que a gente já pôde observar aí, Itabuna, nesse sentido, acaba se destacando, principalmente por belezas naturais, questões naturais que existem na nossa cidade. É só nós pararmos e observarmos mais. Tem gente que prefere ficar olhando mais para o lado negativo. Vamos olhar para o lado positivo da nossa cidade. Com certeza nós temos diversos potenciais aqui no nosso município, tá certo? E é uma cidade bonita, que eu tenho certeza que tem tudo para se desenvolver, né? Itabuna já foi aí uma cidade mais, para a época, né, mais desenvolvida, e agora vai voltar a se desenvolver de novo. Eu acredito no desenvolvimento de Itabuna. Eu acredito que Itabuna, daqui a uns 4, 5 anos, vai voltar aí a receber mais pessoas. Logicamente que isso vai refletir no nosso PIB local, isso vai refletir, logicamente, também na geração de empregos, né? Eu tenho dito sempre aqui independente de gestão A ou gestão B, independente de gestão do prefeito, mas nós estamos vendo que algumas obras que estão sendo realizadas aqui atrairão investimentos de fora, atrairão investimentos aqui do setor empresarial de outras regiões do Brasil, bem como também outras obras aqui na vizinha cidade de Ilhéus, a exemplo do Porto, né, do Porto Sul, que logicamente acaba respingando também nas cidades da região. Itabuna é uma dessas cidades, tá certo? Tá aí imagens de agora a pouco do nosso belíssimo município de Itabuna, tá certo? Itabuna, Bahia, Brasil. Vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informação. Muita atenção, você que é tutor de animal. A campanha de vacinação antirrábica aqui no nosso município entra aí na sua última semana, hein? A última semana para você vacinar aí o seu animal, o seu pet. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entra na última semana da campanha de vacinação antirrábica deste ano de 2025, que será encerrada amanhã, sexta-feira, dia 26, hein? A campanha
está sendo executada pelos departamentos de controle de zoonoses e também de combate às endemias do Departamento de Vigilância em Saúde e teve início quando nós até divulgamos aqui no dia 18 de agosto. Segundo a coordenadora de endemias, a senhora Lucimar Ribeiro, ela disse o seguinte aqui para a reportagem, abre aspas para a fala dela: já passamos dos dias 30 de campanha intensos. Visitamos bairros e também a zona rural. Estamos satisfeitos com o resultado alcançado. Até ontem, dia 23, foram vacinados, ontem foi dia 24, foram vacinados 39.925 cães e gatos. É uma população interessante, 39 mil cães e gatos, é muito animal, viu, Ivan? Sendo que a meta da campanha é de 40 mil, ou seja, a meta é chegar aos 40 mil, eu acredito que dentre hoje e amanhã será alcançado aí esse número, até porque 39.925, falta quanto para 40 mil, você que é bom de conta aí? Falta bem pouquinho, menos de 100 para alcançar então a meta dos 40 mil animais que estão sendo imunizados aí contra a raiva, tá certo? É a informação da coordenadora de endemias, a Lucimar Ribeiro. No dia de ontem, na quarta-feira, a visita das equipes de vacinadores aconteceram no bairro Lomanto e também no bairro Santa Catarina, por aqui. Já no dia de hoje, a visita foi para o Taverolândia, que ali fica na região do Odilon, para quem não sabe, e também para o bairro Manuel Leão. Agora, no dia de amanhã, muita atenção, você que é morador aí do bairro Jardim Grapiúna e Centro Comercial, a equipe aí de vacinadores estarão passando por aí. Eu me lembro muito bem, de que os vacinadores já passaram pela minha rua, as senhoras passam por lá, olha, tem animal aí para ser vacinado, gritando, de fato, chamando a atenção da população para essa importante ação, que é a vacinação também dos cães e dos gatos, dos pets, contra a raiva, ou seja, a vacina antirrábica. Vale lembrar também que além do ponto fixo que ficou montado aí no centro da cidade, nos bairros também as equipes de vacinadores se revezam fazendo busca ativa pelas ruas e, de fato, como eu disse aqui agora, eu sou prova viva, eu vi aí eles fazendo essa busca ativa, viu? Duas senhoras fazendo essa importante busca ativa desses animais. A Lucimar Ribeiro acaba enfatizando aqui o seguinte, olha, ela aproveita a oportunidade para agradecer a dedicação e empenho de todos os envolvidos nesse trabalho que é tão importante para a saúde dos animais e também para a saúde humana, diga-se de passagem, não só para a saúde dos pets, não só para a saúde dos nossos cães e gatos, mas também para a saúde também dos seres humanos, tá certo? Então, nós queremos aqui enfatizar, logicamente que o Lucimar Ribeiro fez aqui o seu agradecimento e nós aqui, enquanto imprensa, também enfatizamos a importância e o trabalho realizado, que é importantíssimo. O trabalho realizado que foi um trabalho de excelência, busca ativa, um trabalho em que as pessoas tiveram uma comodidade maior, até porque quando é aquela velha história, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, ou seja, as pessoas poderiam colocar aí esse entrave, olha, eu estou no meu trabalho, não posso levar o animal. Os vacinadores foram in loco, os vacinadores foram fazer essa busca ativa e acabaram alcançando aí esta meta importante de animais vacinados aqui. Até porque quando nós falamos de saúde do animal, nós estamos falando de saúde também dos seres humanos. Até porque, infelizmente, os animais, logicamente não querendo, acabam, alguns deles, transmitindo alguns tipos de doença e daí a importância desta vacinação, tá certo? Então, parabéns a todos os envolvidos, departamento de endemias aqui da cidade, coordenação desta ação aqui no nosso município. Tá aí esta informação. Amanhã é o último dia, atenção mais uma vez, moradores ali do Centro Comercial e bairro Jardim Grapiúna. Vamos seguindo por aqui, vamos de mais informações. Vem comigo, Cássio, porque desta vez nós vamos falar sobre uma pesquisa aqui a nível Brasil, essa informação a nível Brasil. Essa pesquisa mostra que o governo Lula tem a sua aprovação maior do que a desaprovação pela primeira vez neste ano de 2025, isso mesmo, de volta ao Brasil após uma série de compromissos lá em Nova York, que valeram inclusive um rápido encontro e elogios públicos de Donald Trump. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu aí uma boa notícia a respeito do seu governo. Tá sorrindo à toa, olha como mostra a imagem do Lula, tá sorrindo.
Pela primeira vez neste ano de 2025, de acordo com a pesquisa do IPEST, a aprovação de sua administração foi mais alta do que a desaprovação, a primeira vez. De acordo com os números divulgados pelo IPEST nesta quinta-feira, no dia de hoje, a aprovação do governo Lula subiu de 43%, que estava lá em julho, 43%, para 50%, agora neste mês de setembro. Já a desaprovação caiu de 51% para 41% neste mesmo período, ou seja, de julho para setembro. Apesar do resultado ser considerado um empate técnico pelo erro, né, da amostra aí de 2%, melhor dizendo, devido à margem de erro, né, para o governo federal, esta é uma boa notícia e é a reversão de uma diferença negativa de 14 pontos percentuais que aconteceu lá em um momento aqui neste ano, onde foi considerado então o pior momento da gestão do petista, isso lá no mês de maio, né, relembra aqui a matéria, para esta situação que agora está vivendo em setembro, que segundo informações, né, é a melhor deste ano. A virada do presidente Lula nas pesquisas coincide com o episódio aí do tarifaço imposto pelo norte-americano, o presidente Donald Trump, a produtos brasileiros. O relatório da pesquisa IPEST também reforça a análise de que a resposta política do Palácio do Planalto ao tarifaço, inclusive com campanhas de marketing voltadas à defesa da chamada soberania brasileira, ajudaram a melhorar a percepção positiva da população em relação ao presidente Lula. Em outro recorte da pesquisa, o Instituto então apurou que os entrevistados notaram que o noticiário se tornou menos hostil ao governo. Neste levantamento atual, 38% dizem mais notícias positivas sobre o governo, contra 35 que relatam notícias negativas e 19 que perceberam cobertura neutra, né? Na pesquisa de maio, 45% diziam ter visto mais notícias negativas a respeito do governo, contra apenas 19 que relatavam enxergar mais notícias positivas, né? De uma diferença de 26% a favor da visão negativa em maio, o IPEST agora verifica um quadro de 3% de diferença entre a visão positiva e a visão negativa. Lembrando que a pesquisa contou aí com a participação de 2.500 pessoas, uma amostra de 2.500 pessoas de todas as regiões do Brasil, em entrevistas telefônicas e também pela internet, que foram realizadas no período de 19 a 22 de setembro, tá certo? Apurando aí, logicamente, a popularidade do governo Lula, hein? A margem de erro, mais uma vez lembrando, é de 2%, 2 pontos percentuais para mais e para menos. E o IPEST destaca que o levantamento não captou aí a repercussão das manifestações do último domingo, 21, contra a PEC, a chamada PEC da blindagem, que já morreu lá no Senado, né? Falamos aqui ontem, e também nem o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU, bem como também o relato do Donald Trump sobre o encontro entre ambos, com promessa de reunião para a próxima semana. Ou seja, não foi aferida aí esses últimos episódios que aconteceram na nossa política brasileira. Ou seja, essa pesquisa aí que foi realizada entre os dias 19 e 22 apenas aferiu outros episódios. Os mais recentes não são enquadrados aí, não estão nesse recorte desta pesquisa, que tem deixado o presidente Lula sorridente, como está na imagem aí, ó. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez neste ano, a aprovação do governo Lula é maior do que a desaprovação. Tá aí essa informação a nível nacional para todos vocês que nos acompanham aqui no nosso TVI News, segunda edição. Vamos seguindo por aqui, desta vez a nossa capital baiana, porque por lá o Ministério Público do Trabalho investiga a morte de um trabalhador que infelizmente caiu de uma obra aí de alto padrão de 30 metros. Isso mesmo, o trabalhador acabou caindo e acabou morrendo após essa queda lá na nossa capital baiana, hein? O Ministério Público do Trabalho aqui da nossa Bahia instaurou então um procedimento
investigatório na última segunda-feira para então apurar as circunstâncias do acidente de trabalho que resultou na morte de um operário na sexta-feira anterior, dia 19. O fato que ocorreu em um canteiro de obras, no bairro do Horto Florestal, em Salvador, infelizmente vitimando esse jovem que você vê, esse trabalhador jovem, né, que acabou morrendo. A vítima foi identificada como William Santos de Oliveira, de 30 anos, que infelizmente morreu no local após cair de uma altura de aproximadamente 30 metros. A obra é do edifício residencial Poeme Horto, sobre a responsabilidade da construtora Moura do Bex. A empresa emitiu então uma nota lamentando o ocorrido. A finalidade então do Ministério Público do Trabalho é verificar o estrito cumprimento da legislação trabalhista. O órgão vai então examinar as condições de saúde e também de segurança no canteiro de obras, incluindo a existência de sinalizações adequadas, proteção física, proteções físicas, medidas preventivas, treinamentos oferecidos e disponibilidade, logicamente, dos equipamentos de proteção coletiva e individual, os chamados EPI e EPC, O procurador designado para o caso terá, então, prioridade, terá como prioridade averiguar aí se as normas de segurança foram integralmente observadas pela empregadora. A investigação também visa a adoção de medidas corretivas para prevenir a ocorrência de acidentes similares no futuro. Logicamente, essa é a ideia, apurar para tentar corrigir o que não está correto e, logicamente, prevenir futuros acidentes. O inquérito do Ministério Público do Trabalho será conduzido aí com a colaboração de outros órgãos, como, por exemplo, o Departamento de Polícia Técnica, bem como a Polícia Civil do nosso estado e o Corpo de Bombeiros. Serão, então, solicitadas informações à Superintendência Regional do Trabalho da nossa Bahia, cujos os auditores fiscais fornecerão relatórios de inspeção do local. Este documento é considerado elemento fundamental para a fase inicial das investigações, pois avalia aí as medidas preventivas exigidas por lei que foram então implementadas pelo empregador. Tá aí essa informação, Ministério Público do Trabalho fazendo o seu papel, logicamente, de fazer essa investigação, saber como de fato está sendo tocada esta obra, melhor dizendo, a questão da segurança dos trabalhadores, a questão aí, bem como dos equipamentos que estão sendo utilizados, logicamente para levantar essas informações, essa investigação irá levantar as informações e fazer as devidas correções. Também no sentido de até mesmo punir quem deve ser punido, se neste caso for apurado de que precisa ter uma punição, se houver uma falha aí, mas também, logicamente, sobretudo, no sentido de evitar futuros acidentes. Está aí, importante ação do Ministério Público do Trabalho. Volto a dizer, esta é uma ação que ela está fazendo em conjunto também com a polícia, com o Corpo de Bombeiros e demais órgãos aqui do nosso estado. Infelizmente, esse jovem que você vê na tela, esse trabalhador de 30 anos, acabou morrendo no seu local de trabalho quando caiu aí dessa altura de 30 metros, viu, gente? 30 metros não é para menos, Infelizmente, acabou perdendo a vida esse jovem, conhecido como William, O nome dele aí é William, acabou deixando sua família. Isso aconteceu na semana passada, no dia 19, na última sexta-feira, dia 19, na nossa capital baiana, tá certo? Muito bem, vamos seguindo por aqui com informações. Infelizmente, nós vamos falar aqui de um caso. Nós começamos falando sobre colisão nesta madrugada aqui em Itabuna. Na vizinha cidade de Ilhéus também não é diferente. Por lá na cidade de Ilhéus, uma colisão na Baía de Pontal deixou aí outro motociclista ferido, Muita atenção, gente. É isso. A frequência de acidentes com motociclistas não está no gibi. Praticamente diariamente nós falamos aqui de situações envolvendo acidentes com motociclistas, isso mesmo. Na cidade de Ilhéus, então, este acidente lá na Baía do Pontal com motociclistas, nós temos matéria sobre isso, pode rodar. Na noite desta quarta-feira, mais um acidente foi registrado em Ilhéus, desta vez no bairro do Pontal, zona sul da cidade. A cena, infelizmente comum para os moradores, revela o mesmo padrão de descuido e imprudência que tem marcado o trânsito local. Um vídeo feito por um transeunte mostra a frente e a lateral de um carro completamente destruídas, enquanto a motocicleta envolvida no acidente permaneceu caída na via, visivelmente danificada.
Apesar do impacto, ainda não há informações oficiais sobre feridos. A polícia militar esteve no local para averiguar as circunstâncias do ocorrido, mas o episódio expõe novamente a urgência de medidas mais eficazes para o trânsito em Ilhéus, que há tempos vem sendo palco de acidentes frequentes. Então tá aí, né? Essa informação aconteceu na Baía do Pontal, belíssima Baía do Pontal, na cidade de Ilhéus. Esta colisão deste motociclista com um carro. É muito similar à questão aqui de Itabuna, uma motociclista com um carro, né? A batida aí você vê aí a lateral deste veículo, né, que acabou então sendo se envolvendo nesse acidente. Lembrando que a cidade de Ilhéus, assim como a cidade de Itabuna, Itabuna realizou na semana passada, Ilhéus esta semana está sendo realizada até amanhã, a Semana Nacional do Trânsito, que tem como objetivo exatamente conscientizar as pessoas em relação a essa questão aí, né, do tráfego pelo trânsito. Começando pelas crianças e também aos adultos, uma questão educativa, acontecendo lá na Praça Dom Eduardo, a Praça da Catedral ali no centro da cidade de Ilhéus, centro histórico de Ilhéus. E, infelizmente, nós trazemos essas notícias aqui. Né? Volta e meia nós falamos aqui de acidentes que têm acontecido com muita frequência, envolvendo principalmente motociclistas. Segundo informações, gente, muitos desses acidentes, eu disse ontem, vou dizer hoje novamente, acontecem por imprudência, alta velocidade, a desobediência à velocidade permitida, a desobediência à questão das leis do trânsito, enfim, são diversos fatores. Daí a questão da recorrência. E aí eu quero fazer aqui uma ligação ao tema da semana de trânsito, que é o que? Desacelere. Seu bem maior é a sua vida. E aí o cidadão pega uma motocicleta, sobe nessa motocicleta e quer sair em disparada. Ou seja, não pensa de que o bem maior, como diz o tema aí desta semana de trânsito, o bem maior é a vida. Não adianta sair em disparada para chegar no outro local, sabendo que a qualquer momento ele pode se envolver em um acidente e até mesmo não chegar, né? Acabar com a vida ali, já era, não vai para canto mais nenhum. Então, muita atenção, principalmente você que é motociclista, né, que trafega pelas ruas. Vamos andar na velocidade permitida, né, razoavelmente, não precisa tanta correria. Vamos obedecer às regras do trânsito. Né? Mais do que nunca está aí esta informação e mais do que nunca se faz necessário fazer, né, pontuações como essa, porque me parece que as pessoas escutam um conselho por aqui e saem por cá, como dizem os mais antigos, né? Escuta, entra por um lado e sai pelo outro. Não tem aí ouvido, não tem absolvido os conselhos que são dados, infelizmente. Já diziam os mais antigos, quem não ouve conselho acaba ouvindo coitado, né? Depois que a situação acaba acontecendo. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Desta vez nós vamos falar sobre uma situação que aconteceu e tem chocado todo o Brasil, infelizmente, não só a localidade onde este fato aconteceu, mas também a todo o território nacional. Como eu disse, 2 pessoas acabaram morrendo lá no Ceará, isso mesmo, né? E a polícia está investigando este caso. Além dessas 2 pessoas que morreram, 3 ficaram feridas em um ataque a tiros que aconteceu dentro de uma escola lá no Ceará, hein? Esse ataque a tiros em uma escola no Ceará deixou 2 pessoas mortas, volto a dizer, isso aconteceu na manhã de hoje, além de 3 pessoas feridas, hein? A situação ocorreu em uma escola estadual, a escola Luiz Felipe, na cidade de Sobral. Segundo informações aí, ainda não se sabe a causa desse tiroteio e segundo apontaram que os 2 corpos dos estudantes ficaram no pátio da escola. Que cena terrível, hein? Cena de terror. Os corpos desses adolescentes aí no pátio, estirado lá, já sem vida, logicamente, né? Tiros foram ouvidos por testemunhas que passaram, então, do lado de fora do colégio, hein? Segundo informações aí da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, os suspeitos, então, efetuaram os disparos de arma de fogo e foram pela calçada da escola, atingindo, então, as vítimas no estacionamento da instituição.
Na ocorrência, uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram então apreendidas com uma das vítimas, hein? Olha que absurdo tudo isso que nós estamos noticiando aqui, né? O órgão também informou que ainda que as equipes da Polícia Militar lá do Ceará, né, bem como também a equipe da Polícia Civil do Estado e a Polícia Forense foram então acionadas e foram até o local realizar os primeiros levantamentos sobre este fato que segue em investigação lá no estado do Ceará e que chocou a todo o nosso país na manhã de hoje. De fato, 2 jovens mortos dentro de uma escola estadual na cidade de Sobral. Segundo informações por ali, também tinham drogas, tinham balança de precisão, ou seja, alimentando aí a informação de que é bem possível uma relação do tráfico de drogas com esse crime terrível que aconteceu por aí, hein? Além dessas 2 pessoas mortas, 3 pessoas feridas neste ambiente escolar, infelizmente. Eu imagino aí o momento de terror, o momento de angústia que esses alunos, que essas professoras, que toda a comunidade escolar passou nesta manhã. Porque você escuta o tiro, logicamente, a primeira reação é correr, abaixar, né? Ficar ali, não se sabe de onde está vindo. Né? E aí eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez para a discussão que surgiu há um tempo atrás, parou, né? Mas agora eu acho que vai ressurgir novamente, que é exatamente sobre a questão da segurança no ambiente escolar. Se faz necessário cada vez mais, aqui na Bahia, por exemplo, nós temos a ronda escolar, né? Que volta e meia passa nas escolas. Tanto em Itabuna nós temos a ronda escolar da Guarda, o Estado faz a ronda escolar nas escolas da rede estadual, mas é importante essa questão porque a segurança da escola se faz cada vez mais necessária. Por quê, meu amigo? Porque nós sabemos que o crime organizado também tem tentado entrar dentro dos ambientes escolares. Ou os senhores acham que não? O tráfico de drogas tem tentado. Existem escolas aí que o tráfico come solto. Infelizmente, é a realidade que nós estamos falando. E, logicamente, que não é aqui da Bahia só. Olha aí, Ceará. Aconteceu hoje pela manhã este caso. E tudo indica que existe uma relação aí com o tráfico de drogas, já que foi achado no local por lá também drogas e balança de precisão. Ou seja, urgentíssimo, precisamos discutir a questão da segurança dentro dos ambientes escolares. Dentro dos ambientes das escolas que estão sendo, infelizmente, invadidas também pela criminalidade. Pelo menos isso, né, gente? Vamos deixar nossas crianças, nossos adolescentes em paz. E aí eu quero reforçar aqui a questão de que é muito importante a questão do fortalecimento de vínculos familiares dentro de casa. Porque a todo momento seu filho, adolescente, a criança, é bombardeada. É bombardeada também de informações, cooptada também no ambiente escolar. Então daí se faz cada vez mais necessário o quê? Que você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por essas crianças e adolescentes, possam estar cada vez mais instruindo esta criança e este adolescente. Falando, olha, se alguém chegar próximo a você aí, oferecendo isso, oferecendo vantagem, oferecendo dinheiro fácil, não aceite. Deve ser essa conversa aí, né? Instruir a criança pelo caminho do bem. Porque, infelizmente, o crime também tem invadido, tem ultrapassado os muros das escolas do nosso país. Lamentavelmente, está aí o retrato, este fato acontecendo no dia de hoje, lá em Sobral, no estado do Ceará, acabando chocando aí a todas as pessoas que hoje pela manhã acompanharam esta situação, hein? Muito bem, vamos seguindo por aqui. Neste caso, vamos falar de um assunto revoltante, hein? Um assunto revoltante. Um trabalhador teve suas ferramentas de trabalho roubadas. Isso lá em uma obra na cidade de Ilhéus. Ou seja, rapaz, gente de má índole, ladrãozinho, tem tudo quanto é lugar. O rapaz trabalhando no seu ambiente de trabalho e teve as suas ferramentas furtadas. Isso mesmo, nós temos uma matéria que fala sobre esse assunto. Pode rodar. Na manhã desta quarta-feira, um trabalhador levou um grande susto ao chegar para iniciar o serviço em uma obra na região do bairro Urbis, em Ilhéus. Ele descobriu que todas as suas ferramentas haviam sido furtadas, resultando em um prejuízo significativo.
O caso acende novamente o alerta para a insegurança na área, que, segundo moradores e profissionais, tem sido alvo frequente de furtos e roubos. A situação preocupa quem depende da região para trabalhar ou morar, já que os crimes vêm se repetindo sem solução aparente. A obra do Hernani de Sá foi assaltada, levaram tudo, deixaram nada, de ferramenta, minhas ferramentas tudo foi levada, maquita, martelete, minhas extensões, deixaram nada. Não sei como nem levaram a geladeira. Levaram tudo. Fiquei com nada. Na manhã desta quarta-feira. Muito bem, então você vê aí exatamente esse vídeo que foi realizado pelo próprio trabalhador, né, que foi lesado, teve aí as suas ferramentas levadas, né, furtadas, logicamente. Provavelmente, minha gente, isso aí pode ter sido, né, esse pessoal que fica aí furtando, procurando alguma coisa para furtar e trocar por drogas. Isso acontece e está acontecendo muito aqui nas nossas cidades, hein? Tanto em Itabuna como em Ilhéus, como foi este caso aí desse trabalhador. O fato é que tem crescido e muito o caso de pessoas... Aqui na cidade de Itabuna, por exemplo, nós tivemos ontem, aqui na Avenida Juraci Magalhães, uma loja arrombada, né? Acabaram furtando alguns materiais por lá também. Ou seja, esses transeuntes que ficam aí nas madrugadas, enfim, acabam invadindo, levando os materiais para depois trocar por drogas, né? Então atenção aí, essa questão é uma questão que está sendo recorrente, infelizmente, nos nossos municípios. Atenção à polícia, que eu sei que já está fazendo levantamento, né, para identificar quem de fato está realizando esses furtos, tanto em Itabuna como em Ilhéus, foi este caso aí, né? Atenção para que nós possamos, dentro em breve, estar aqui trazendo essa informação, noticiando para vocês de que esses ladrões, né, ladrões que é aquela história, ladrão, tem um ditado que fala que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas ladrão que rouba trabalhador não tem perdão, deve ir para a cadeia de fato. Porque infelizmente esse trabalhador aí, como ele disse, não deixaram nada. O dinheiro que ele vai receber dessa obra aí, ele já não vai poder agora colocar o pão dentro da sua casa, porque ele vai precisar investir novamente, reinvestir em novas ferramentas, né? Infelizmente, é o retrato, é a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas não estão tendo paz nem mesmo para trabalhar, minha gente. Lamentavelmente, hein? Não estão tendo paz nem mesmo para trabalhar. Diga-se de passagem, mas eu tenho certeza que a polícia já está fazendo um trabalho nesse sentido de investigação. Aqui em Itabuna, como eu já citei, o que tem praticado esses furtos, tem praticado esses arrombamentos, já foi identificado pela polícia, hein? Então, muita atenção, não fique pensando que você está ileso, não. A polícia está de olho em você e a qualquer momento vai, colocar a mão em você e te colocar no local onde você merece estar, que é exatamente na cadeia. Eu sei que cadeia não conserta ninguém, infelizmente, viu, Ivan? Cadeia não conserta ninguém. Muitos entram por lá, saem até pior, mas pelo menos... ele vai ter tempo para poder pensar naquilo que ele fez, né? Tempo vai ter bastante para pensar naquilo que ele fez. E quem sabe, né, não abre o coração aí para Deus e mude de vida. É o que nós esperamos. Mas, enfim, tá aí essa informação, né? É algo revoltante, de fato, esse trabalhador que teve as suas ferramentas de trabalho furtadas durante a madrugada aí na cidade de Ilhéus. Quando voltou para trabalhar, não encontrou mais nada. Onde estão minhas ferramentas? Não deixaram nada. A bola da vez aí está com a polícia, hein? Está com a polícia agora para poder elucidar essa situação e quem sabe também até mesmo recuperar esses materiais. Até porque se uma pessoa rouba, furta, né, esses materiais e vende em algum lugar, quem recebeu, receptação também é crime. Eu gostaria aqui de lembrar isso aí, né? Quem recebeu também deve responder. Só rouba porque tem alguém que recebe. Teve uma época aqui em Itabuna que estava muito grande essa questão de roubos, principalmente de metais. Por quê? Porque existia um ferro velho aqui recebendo essas mercadorias. Ou seja, se você está recebendo, né, produtos de roubo, você também
poderá responder por este crime, tá bom? Receptação é crime, viu? Receptação é crime, eu gostaria de lembrar aqui. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Vem comigo, meu amigo Cássio, porque desta vez nós vamos falar de uma sessão que aconteceu na noite de ontem na Câmara de Vereadores, onde foi debatida aí a criação de um novo estado aqui da Federação, o estado da Bahia do Sul, isso mesmo. Essa é uma discussão antiga, né, lá da década de 50, mas que agora reacendeu aí e é bem interessante, tá certo? Na terça-feira nós vamos receber aqui o professor Guilherme, ele que é um entusiasta desse novo estado, e vocês vão entender melhor como funciona essa questão, todo um levantamento, tanto histórico, como também levantamento financeiro, como levantamento de viabilidade desse novo estado aqui. Né? Foi discutido ontem, lembrando também, foi uma sessão ali proposta pelo vereador aqui da cidade, o vereador Denilton Santos, que também é apresentador aqui na TVI, e foi um momento interessante para que a população pudesse conhecer essa ideia melhor. Vamos então assistir a essa matéria, pode rodar. Cada senador tem por ano, emenda parlamentar impositiva, que são as emendas individuais, 38 milhões de reais. Eu desafio qualquer um ligado a eles a provar que esta cidade, que é a maior do sul da Bahia, tem recebido R$1 deles. Nós precisamos que as pessoas se rebelem contra a inércia da classe política. Essa região, que Val falou isso muito bem, na década de 70 ela produziu 1 bilhão e 700 milhões de dólares na pauta das exportações nacionais. A luta tem que ser do povo. É o povo que tem que fazer isso. Não tem que estar esperando por deputados ou por vereadores, porque politicamente eles não vão querer dar independência. Muito bem, amigos da TVI, estamos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itabuna, onde hoje foi realizada uma sessão em discussão do novo estado da Federação do Brasil, o estado Bahia do Sul. Estaremos conversando aqui com alguns dos seus idealizadores e falando sobre a importância dessa ideia que aqui foi discutida nesta noite. A independência já vai dar assim, uma qualidade de vida às pessoas dessas regiões. A proximidade da capital, o governo com mais possibilidade de chegar até o povo para oferecer mais saúde, mais educação, bem-estar social e desenvolvimento econômico, social. De longe não tem como a gente conquistar isso. Então o governo perto das pessoas é melhor para as pessoas. Muito bem, aqui ao lado do vereador Denilton Santos, que já é conhecido de vocês aqui da nossa TVI, mas ele foi o propositor aqui desta sessão que discutiu o possível estado Bahia do Sul. Vereador, fala um pouco da importância da criação de mais um novo estado, Bahia do Sul, o senhor que foi o vereador que propôs essa sessão. Olha, eu achei muito importante a proposta do professor Guilherme e também do meu amigo Val Cabral, trazer para esta casa essa discussão que seria muito importante para a nossa região, para o sul da Bahia, porque, Joabson, nós precisamos sim levantar essa bandeira para que a nossa cidade cresça, para que a nossa região cresça e prospere. Você vê que Itabuna já foi uma cidade conhecida como a cidade do cacau, hoje já não é mais. Então é importante que os agricultores, fazendeiros, abraçem essa causa, abraçem essa bandeira para que nós possamos sim, que seja aprovado esse grande projeto para que a gente possa estar vendo a nossa cidade crescer e que através do crescimento dela que venha grandes empresas, grandes indústrias para a nossa cidade. Então tá aí, né? Você vê imagens dessa importante sessão na noite de ontem que debateu essa criação de um novo estado da federação, o estado chamado de Bahia do Sul. Lembrando, como eu disse anteriormente, de que Bahia do Sul é um nome mais atual, mas outros nomes já foram dados, né? Estado de Veracruz, estado de Santa Cruz, enfim, né? Lá pelos idos do ano 50. Ontem eu estava observando aí todos esses dados históricos contados, inclusive pelo Paulo Lima, né? Grande jornalista aqui da nossa terra, a quem nós mandamos um abraço nesse exato momento, fez uma excelente explanação aí também da participação de uma figura conhecida, logicamente, de Itabuna, que é
ex-prefeito, prefeito 5 vezes, ex-deputado federal, Fernando Gomes. Segundo o Paulo Lima aí, houve um momento na história que o Fernando Gomes acabou enfrentando todo o governo, inclusive o ACM, né? O ACM velho, não é o ACM atual não, o ACM velho, o Fernando acabou enfrentando, segundo eu não sou dessa época, não sei se o Ivan alcançou isso aí, diz que tinha até algumas propagandas aí na televisão que falava, né, sobre contra essa questão da divisão da Bahia. Resultou que a história acabou morrendo, mas agora os entusiastas, tanto o professor Guilherme, que aparece na imagem aí, né, bem como o nosso amigo Val Cabral, também apresentador aqui da TVI, né, são os grandes entusiastas. Esteve por lá o pastor Elias Fernandes, também da Rádio Proeves, enfim, diversas figuras aqui da nossa cidade, da nossa região, né, participou pessoas aí de Buerarema, ex-prefeito de Buerarema, o Orlando Filho, participou também um outro rapaz lá, o Jabes, da cidade de Una, né? Também uma fala muito interessante. Enfim, muitas pessoas puderam participar e entender melhor essa questão da criação de um novo estado. O que é colocado aí é o seguinte: o estado da Bahia é um estado com sua extensão territorial muito grande e que, de fato, isso dificulta os investimentos aqui para a nossa região sul da Bahia. E nós sabemos que a nossa região sul da Bahia acaba compreendendo, né, um grande número de cidades, né, ou seja, cerca de mais de 2, juntando aqui Bahia, sul da Bahia com extremo sul da Bahia, melhor dizendo, desculpem, dá cerca de 4 milhões de pessoas, segundo informações. Né? E segundo informações também, o nosso estado da Bahia contribui bastante já contribuiu mais com a questão econômica do estado, mas hoje ainda contribui. Diga-se de passagem, a nossa região é a região das mais procuradas no quesito turismo. Nós temos aqui, tanto no sul, extremo sul, Ilhéus, Itacaré, no extremo sul, Porto Seguro, né? Entre outras praias por aí. A Baía de Maraú, enfim, maravilhosa, também, né, bem procurada pelos turistas, ou seja, movimenta economicamente também. Ou seja, nós temos um potencial econômico aí pujante, o que logicamente dá viabilidade para essa criação desse novo estado. Tá aí alguns dados que nós colocamos aqui. Por outro lado, também a distância, né, da região para a capital, enfim, né? Aí foi colocado aí pelo professor Guilherme, pelo o nosso querido Val Cabral, e bem como os investimentos que não são sendo aportados por aqui. Né? São anos de história, muito se saiu daqui, mas pouco voltou para aqui. Essa é a fala aí dos entusiastas da criação do novo estado, o estado Bahia do Sul. Nós sabemos que existe um grande entrave nessa questão, principalmente entrave político. Né? Até porque nós não temos hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, um representante aqui da região. Não temos. Quem é o deputado representante aqui, filho da terra? Não temos. Esse é um fato. Né? Temos até representantes a nível estadual, mas não se fizeram presente. O fato é, precisamos cada vez mais debater essa questão. Se for viável, por que não? Se for para o avanço aqui da região, o por que não? E aí nós temos exemplo de 36 anos atrás do estado, do mais novo estado do Brasil, que é o Tocantins. Fazia parte do Goiás e acabou emancipando. Hoje, segundo dados, vive bem. Logicamente, todos os estados têm as suas áreas negativas, mas se vive melhor do que se vivia quando era vinculado ao antigo estado, segundo informações. Né? Então tá aí, eu quero aqui parabenizar também o vereador Denilton Santos, nosso colega aqui da casa, da TVI, pela iniciativa. Eu acho que deve sim debater essa questão, né? Bem como outras questões que Itabuna precisa estar sendo incluída. Muito se fala sobre a região metropolitana aqui do Cacau, mas pouco se debate. É outro assunto interessante, olha aí. Né? Além dessa criação do estado, mas algo mais visível por enquanto. Essa questão aí, criação da região metropolitana do Cacau, por que não debater? Tá aí outro tema interessante, viu, vereador Denilton? Tá a dica aí, tá a ideia, né? Eu sei que o senhor é atento, nos assiste aqui, diz que nos assiste, inclusive um abraço aí para o senhor também, tá bom? Vamos seguindo por aqui, né? Aconteceu ontem à noite, então, essa sessão maravilhosa, sessão agradável, viu? Parabéns a todos os envolvidos e vamos em frente aí em relação a essa questão da discussão, viu? Eu estou me colocando, inclusive, aqui agora no ar, à disposição também para ser um dos entusiastas. Vou entrar na história também, viu, Ivan? Lá na frente, quem sabe eu não alcance aí a criação do estado da Bahia do Sul,
Isso mesmo. Eu acho que o Ivan não gosta muito da Bahia do Sul, não. Né? Mas eu gostei da ideia e vou seguir também como entusiasta. Olha, Cássio disse que não gostou, não. Quer continuar sendo baiano. Quer ir lá em Salvador comer acarajé lá. Ai. Vamos seguindo, porque a informação não para. Dessa vez, nós vamos falar sobre a CPI do INSS, que continua acontecendo no Congresso Nacional. A CPI, então, quebrou o silêncio aí do Nelson Williams e pediu também a sua prisão preventiva ao STF. Em essa informação, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do INSS, acabou aprovando no dia de hoje a quebra dos sigilos fiscais e bancários do advogado Nelson Williams. Lembrando que ele é investigado por suposto envolvimento, viu, gente? Suposto envolvimento em um esquema de desvios e fraudes na Previdência Social, como é conhecido da maioria das pessoas aí, alvo da operação da Polícia Federal, hein? Os requerimentos, então, foram aprovados e determinaram o acesso aí às informações financeiras do Williams, né? Isso em 2 períodos distintos, de janeiro de 2019 a dezembro de 2024 e também de setembro de 2020 a setembro de 2025, tá certo? Além disso, o colegiado também aprovou o envio, aí de um pedido de prisão de forma preventiva do advogado ao Supremo Tribunal Federal, hein? O pedido de prisão segue então argumentando, segue o argumento que foi semelhante aí ao apresentado pela Polícia Federal e também pela Procuradoria-Geral da República no início desse mês, que também pleitearam a prisão de Williams, hein? Até então não está preso, está em liberdade. Na ocasião, o ministro do STF, o André Mendonça, acabou negando esse pedido, mas deferiu a prisão preventiva de outros 2 investigados, o empresário Maurício Camissotti e também o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido aí como careca do INSS e que esteve hoje por lá no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado Federal, na Comissão Parlamentar de Inquérito que está investigando este caso, hein? A Polícia Federal sustenta haver aí uma conexão financeira entre Williams e Camissotti, hein? Apontado como sócio oculto de uma entidade beneficiária das fraudes. Em relatório enviado aí ao STF, a Polícia Federal então afirmou que o Williams apresenta-se como engrenagem necessária, né, utilizada por Maurício Camissotti para a ocultação e também o branqueamento dos recursos provenientes das entidades. Essa é a palavra que ele utilizou, né, o branqueamento aí dos recursos provenientes das entidades. O documento acrescenta então as comunicações do COAF que apresentam de forma clara e objetiva que o Maurício Camissotti possui Nelson Williams como meio para o oferimento de recursos ilícitos, hein? Em depoimento, então, à CPI, dias após a operação, o Nelson Williams acabou negando qualquer envolvimento com o esquema de fraudes e ele afirmou, inclusive, conhecer o Maurício Camissotti, mas negou ter a relação com o careca, o chamado careca do INSS, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes, né, o careca do INSS. Durante a oitiva, o advogado recusou-se a assinar o termo de compromisso para dizer a verdade. Olha aí, rapaz, o cara se negou. Se ele se negou, ele está apto aí também a dizer a mentira, né? Ele defendeu a operação da PF e disse que terá a oportunidade de apresentar os seus argumentos, né? Tá aí essa informação. A CPI, então, quebrará o sigilo do Nelson Williams, bem como fez aí o pedido, né, protocolou esse pedido junto ao STF, mais uma vez o pedido, né, desculpem, a prisão preventiva do Nelson Williams. Desculpem aqui, gente. Então, tá aí essa informação, né, a informação a nível nacional. A CPI está funcionando, está com prosseguimento. Hoje foi ouvido aí o careca do INSS, né, o Antônio Carlos Camilo Antunes, tá certo? Chegou pela manhã, foi ouvido aí pelos parlamentares, né? E eu espero, se existem indícios de culpa, logicamente, que ele seja preso. Até porque, se eles entenderam que existe subsídio para que seja feita a prisão preventiva, que seja. Nós não podemos tratar aí, passar a mão na cabeça de pessoas que roubaram na cara dura
eu estou falando aqui trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil, aposentados e pensionistas, pessoas que precisam aí desse dinheiro, desse recurso. Precisam para sobreviver, não é precisa para brincar não, para o lazer não, precisam para sobreviver, né? Então eu espero que dentro em breve a polícia, né, possa fazer a prisão desse rapaz, aí logicamente logo após a aprovação, o deferimento por parte do STF, que pela primeira vez, volto a dizer, né, negou inicialmente após o pedido da PGR. Mas eu espero que agora, após o pedido da CPI, porque a CPI ela tem ali, logicamente, mais subsídios, né? Tem mais provas, enfim, provavelmente mais robustez nesse pedido, é bem possível de que agora o STF possa aceitar, possa acatar esse pedido aí de prisão preventiva do Nelson Williams. Essa é a informação, bem como também a quebra desse sigilo aí bancário, né, e sigilo fiscal desse cidadão. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informações. A informação não para, dessa vez também a nível Brasil. Vamos continuando de assuntos do Congresso Nacional, porque o deputado Paulinho da Força, ele que é o relator aí desse chamado projeto da anistia, né, a PEC da anistia, ele fez uma ameaça aí ao texto do imposto de renda, caso a anistia não tiver apoio, hein? Ameaçou, exatamente, o relator, o Paulinho da Força, faz uma ameaça ao texto do imposto de renda, que é de interesse do governo, não é isso? Caso esse texto da anistia não tenha o apoio necessário. O relator desse PL, chamado de PL da anistia, lá na Câmara dos Deputados, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, deu aí uma declaração após ouvir de petistas que a matéria não teria suporte, isso mesmo. O relator do chamado PL, agora era da anistia, né? Ele agora rebatizou chamando de PL da dosimetria, não é isso? Afirmou então que o projeto de isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil não deve ser votado até as discussões sobre o texto que propõe a redução de penas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, hein? É isso mesmo. Ou seja, aquela velha e famosa barganha, né? A troca, né, Ivan? É a troca lá, que acontece, infelizmente, aí no nosso Congresso Nacional, nós sabemos disso. A fala do parlamentar aconteceu no dia de ontem, na quarta-feira, após uma reunião com deputados da base do PT, para então falar sobre a matéria. Segundo informações, ele teria então ouvido da bancada que não apoiará o texto que está sendo construído, hein? Depois do encontro, petistas teriam saído da reunião aos gritos de sem anistia e sem dosimetria, ou seja, eles querem, como dizem por aí no dito popular, cru, né? Enfim, a derrubada do projeto. O Paulinho da Força se pronunciou e disse o seguinte, o deputado Paulinho: eu vou falar com o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, ainda hoje, para acertar o calendário da votação, mas acho que é possível votar na próxima terça-feira. Acho que se não votar isso, não iremos votar o texto do imposto de renda, hein? Lembrando, novamente, de que o texto do imposto de renda é totalmente algo aí que o governo quer, né? Um texto colocado pelo governo federal e que, logicamente, tem o apoio da bancada petista. Daí, então, a fala do Paulinho da Força, né? Lembrando que na terça-feira, dia 23, o Paulinho da Força também se reuniu com o PL, né, o partido PL, e disse que a proposta alternativa à anistia tiraria da cadeira os presentes no 8 de janeiro de 2023, né? Mas que então beneficiaria também, por exemplo, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi condenado aí há algumas semanas atrás a 27 anos e 3 meses de prisão por, segundo o próprio STF, liderar a trama golpista, né? O relator também se reuniu no mesmo dia com o MDB e também com republicanos, que são partidos grandes aqui no nosso país e com um grande número de parlamentares no Congresso, né? E disse que nessas duas bancadas, a maioria dos deputados se manifestou a favor da ideia da redução de penas, hein?
Lembrando que o líder do PT, o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, ele acabou reclamando aí da possibilidade da Câmara vincular, né, a votação do imposto de renda com um projeto alternativo à anistia, ou seja, ele acabou fazendo essa crítica a essa questão do chamado toma lá da cá, é o famoso toma lá da cá, né? Vocês votam no meu e eu voto no de vocês, né? E aí todo mundo fica feliz, como dizem por aí, né? E acabou afirmando o Lindenberg, ele disse o seguinte, olha, abre aspas, na reunião do colégio de líderes ficou acertada, pode colocar a imagem aí do Paulinho, tela cheia, por gentileza, Cássio, né? Ficou acertada aí a votação na próxima quarta-feira da tributação dos mais ricos. Isso é uma pauta vinculada à vida do povo. Se a gente tumultua colocando um tema como esse, tanto anistia quanto revisão de penas, a chance da gente não votar em imposto de renda é grande, afirmou aí o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias. Lembrando que o petista ainda declarou que a bancada bolsonarista não concorda com a redução de penas em vez de anistia e apontou que há uma articulação da oposição para ampliar o escopo do projeto durante a tramitação no plenário, hein? Ele acrescentou dizendo, olha, nós sabemos que quando for discutida a revisão de penas, que a gente é contra, vai ter destaques do PL com a anistia ampla, geral e restrita, né? Apesar dessa movimentação, há uma avaliação mesmo dentro do próprio PT de que o deputado Paulinho, reunirá apoio suficiente entre outros partidos para que um relatório focado em redução de penas seja aprovado pela Câmara. Ou seja, está aí, né, os bastidores da Câmara de Deputados do nosso país relacionados a esses projetos importantes, né, projetos do dia a dia ali da Câmara, um que trata exatamente sobre essa questão, né, da anistia, de sim ou de não. Algumas pessoas são a favor, outras não, até porque nós sabemos que por ali, naquele 8 de janeiro fatídico, né, 8 de janeiro de 2023, existiam pessoas ali de diversas regiões do país, pessoas que estavam ali protestando de uma forma, pessoas que estavam ali protestando de outras, né? É preciso ter, logicamente, muita serenidade e muita atenção nessa questão, né? E aí, o que acontece? Agora, assim como em outras matérias, existe essa questão do toma lá da cá. A bancada do PT não quer, de forma nenhuma, votar o texto nem de anistia, nem de dosimetria. Por outro lado, nós temos a bancada do PL que não quer a dosimetria, mas quer, de fato, a anistia total. E aí cabe agora ao deputado relator, o Paulinho da Força, fazer esse encontro, fazer toda essa articulação para tentar votar o projeto. Dentre essas articulações, entra aí essa declaração dele, que nós estamos vendo aí, que é essa ameaça de não votar o texto do imposto de renda. Ou seja, é algo totalmente, né, os bastidores da política, como é feito, como de fato ela é. Então tá aí, eu espero que eles entrem em um acordo, porque deve-se entrar em um acordo para que essas matérias sejam dentro em breve apuradas aí, possam ser apresentadas para o plenário, que o plenário de fato decida o que irá acontecer. Tá aí a informação direto de Brasília, lá mais precisamente da Câmara dos Deputados do Brasil. Muito bem, minha gente, vamos continuando por aqui. Nós vamos agora falar sobre uma briga que infelizmente assustou aí, viu? Vamos falar dessa briga daqui a pouco. Briga de rua, né? Daqui a pouquinho, que aconteceu lá no Sudoeste. Mas antes, nós vamos falar aí sobre o desfile, né, da escola Pedro Lemos e da PAI que aconteceu. Oi? Pois não, meu amigo? Não tem problema, não tem problema. O Denilton tá muito bem, não tem problema. É uma matéria que o nosso colega Denilton vai aparecer aí para vocês, né? O Denilton Santos, nesse desfile que aconteceu aí da escola Pedro Lemos e da PAI aqui na cidade de Itabuna. Pode rodar aí, Cássio.
Muito bem, então você vê imagens aí desse desfile que aconteceu aqui na cidade de Itabuna, dos estudantes da APAE, em dizer que a APAE, para quem não sabe, é a Associação de Pais de Pessoas Especiais, né? E aqui na cidade de Itabuna, mais precisamente ali no bairro Lomanto, desenvolve esse importante trabalho com essas pessoas, né? Olha que nós podemos ver aí, né? Esses jovens, esses adolescentes, pessoas, algumas com síndrome de Down, outras com outras situações aí, mas que são muito bem cuidadas e que desenvolvem um trabalho importante, né? Musicoterapia, né? Bem como preparação para o trabalho, né? Inserção no mercado de trabalho. É importantíssimo o trabalho que a APAE desenvolve há muitos anos aqui no nosso município, né? O Denilton Santos esteve por lá também participando desse desfile. Salvo engano, é um desfile em comemoração aí às estações, à primavera, né? Bem como também a questão do nosso 7 de setembro, né? Fazendo alusão ainda, já que nós estamos no mês. O fato é, belíssimo desfile, aconteceu aí no bairro Lomanto, logicamente mostrando para a população, né, esse trabalho que é realizado, esse trabalho que é feito aí pela APAE, belíssimo trabalho, diga-se de passagem, com as pessoas especiais, né? Como eu disse, pessoas aí que são cidadãs e cidadãos do nosso município, né, e que precisam da nossa atenção. Lembrando também que o desfile não foi apenas da APAE, né? A escola, do grupo escolar também Pedro Lemos, as outras crianças também participando por aí, né? Parabéns a todos os envolvidos, o corpo docente, né? Por esse belíssimo desfile que aconteceu aqui na nossa cidade, mais precisamente no bairro do Lomanto. Bairro esse que o Denilton está lá sempre presente, né, Denilton? O Denilton está sempre presente aí no bairro Lomanto. Muito bem, vamos então seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações. E essa informação, infelizmente, não é uma informação muito boa, porque, segundo aqui o levantamento, 6 mil pessoas morreram nas BRs no ano passado. Isso mesmo, cerca de 6 mil pessoas acabaram perdendo a vida em acidentes nas BRs aqui do nosso país no ano passado. Em segundo o anuário da Polícia Rodoviária Federal, no ano passado, cerca de 6.160 pessoas acabaram morrendo. Uma média aí de 16 pessoas por dia e 54.526 ficaram feridas em acidentes nas nossas rodovias federais. Isso, logicamente, em todo o nosso país, em todo o Brasil, hein? Ao todo, 73.156 acidentes foram registrados no ano de 2024 nas rodovias federais, o que dá aí mais de 200 ocorrências por dia. Imagine, nosso grande país aí, né? Cerca de 200 ocorrências por dia. Olha essa imagem terrível aí desse acidente com desse ônibus, né? A maioria dos acidentes, segundo informações, aconteceu entre sexta e domingo, ou seja, no final de semana, né? Das 17 horas às 19 horas, ou seja, no período de final de tarde para o início de noite, né? O principal tipo de acidente, segundo o anuário também, foi a colisão traseira, e os estados com mais mortes, atenção para essa informação, foram os estados de Minas Gerais, com 794 acidentes, e o nosso estado da Bahia, que registrou aí 619 óbitos, seguidos do estado do Paraná, com 607 mortes nas estradas federais, hein? Pessoas em veículos de passeio foram a maioria das vítimas, com cerca de 2.210 mortes. Já em acidentes com motocicletas, foram 2.024 mortes, e com caminhões, cerca de 599, melhor dizendo, desculpem. Além disso, quase 9,5 milhões de infrações foram registradas no ano passado, hein? A maioria no Rio de Janeiro, com 2,1 milhões de registros. O número total de infrações foi o maior desde o ano de 2007, ou seja, desde 2007, esse ano de 2024 pontuou aí como um dos maiores números relacionados à questão de infrações registradas. As principais infrações foram o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas, e o não uso do cinto de segurança. São as mais comuns e as que mais foram notificadas aí, hein? Lembrando que a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais aqui do nosso estado da Bahia relata que em 2024 foram registradas aí 2.993 mortes em ônibus, o que equivale
a uma média de 8 vítimas fatais por dia, né? O número representa um aumento de 5,1% em relação ao ano de 2023. Em segundo também aí a superintendência, de 2000 a 2024, na Bahia, foram cerca de 50 mil vítimas fatais aí nas nossas BRs. Lamentável essa notícia aí, porque de fato são vidas que estão sendo ceifadas, e o que chama a atenção, e é o que nós sempre falamos por aqui, é exatamente essa questão, né? A questão da imprudência, a questão exatamente da ultrapassagem indevida, da alta velocidade, né? Dentre outras questões aqui, que foi pontuada a questão do não uso do cinto de segurança. Mais do que provado, tá aí o anuário mostrando, são dados estatísticos, gente. Né? Contra esses dados aí não há esse questionamento. Aconteceu, entrou para a estatística. Está aqui na nossa informação, né? Para todo mundo ver. Anuário do ano de 2024 mostra exatamente isso. Ou seja, imprudência é a maior aliada dessas tragédias que têm acontecido aqui em nosso país. Dentre elas, o quê? Alta velocidade, além do permitido, ultrapassagem devida e não uso do cinto de segurança. Está aí para todo mundo ver. Eu espero que sirva de exemplo, né, para você que nos assiste, que infelizmente tem praticado essas imprudências por aí afora, hein? Muito bem, vamos seguindo por aqui, estamos chegando na reta final do nosso programa, mas antes eu gostaria de falar aqui sobre a nossa previsão do tempo, a previsão do tempo para o dia de amanhã. Vem comigo, meu amigo Cássio, vamos falar aqui da nossa previsão para as cidades aqui da nossa região, isso mesmo, muita atenção você que estará se preparando aí para algumas atividades no dia de amanhã. Vamos falar aqui a previsão do tempo para essa sexta-feira, amanhã já é sexta-feira de novo, gente, isso mesmo, sexta-feira, dia 26 de setembro, aqui no nosso município de Itabuna, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia, hein? Que deve ser, então, seguida por tempo firme e sem chuva no período da noite, tá certo? Então, período da noite sem chuva e durante o dia sol com algumas nuvens e aquela chuvinha passageira por aqui. Já na nossa vizinha cidade de Ilhéus, a previsão é de que o sol também apareça lá com algumas nuvens, com a possibilidade de chuva rápida durante o dia e também durante a noite, diferente de Itabuna. A chuva não aparece aqui à noite, mas, segundo informações, na cidade de Ilhéus, a previsão é de que a chuva apareça por lá, tá certo? Já na nossa cidade lá do extremo sul, na pontinha do nosso estado, a cidade de Teixeira de Freitas, tá certo? A previsão para amanhã é de tempo nublado, com possibilidade de garoa ao longo do dia, ou seja, aquele dia tímido, né? Com possibilidades de garoa, ou seja, aquele dia que vai pedir para que as pessoas fiquem em casa. A pessoa tem que trabalhar, acordar cedo, a garoazinha caindo, mas infelizmente tem que ir para o serviço, é isso mesmo, né? Lá em Teixeira de Freitas, essa é a previsão para o dia de amanhã, essa sexta-feira, dia 26, tempo nublado, com previsão de garoa durante todo o dia. Já na cidade de Ipiaú, aqui na região do sudoeste, o sol aparecerá com algumas nuvens e pancadas de chuvas rápidas estão previstas aí durante o dia e também durante o período noturno. Essa é a previsão para o dia de amanhã lá para a cidade de Ipiaú, tá certo? Lembrando, essa é uma previsão do tempo com base no IMET, viu, gente? Aí são informações do IMET que faz, logicamente, toda essa aferição aí e, logicamente, nós trazemos aqui para vocês, tá certo? Vamos falar lá da capital baiana, Cássio? Vamos falar de Salvador, porque por lá, amanhã, é esperado um dia de sol com algumas nuvens também, né? E com chuvas rápidas e passagem de chuva durante todo o dia e também toda a noite. Ou seja, haverá a predominância do sol e a chuvinha aparecerá em alguns momentos durante o dia aí na capital baiana, tá certo? Tá aí a informação para vocês dessa previsão do dia de amanhã, sexta-feira, ou seja, o sol vai predominar e você poderá fazer sua atividade tranquilamente, com exceção lá de Teixeira de Freitas, né, que a chuvinha vai predominar. Na verdade, não é uma chuva forte, é uma garoa durante todo o dia. Tá aí esta informação para você. Passada esta informação, chegamos ao final do nosso programa do dia de hoje, agradecendo mais uma vez a você pela companhia, por estar conosco e por permitir entrar na sua casa e trazer muita informação, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma edição do nosso TVI News, segunda edição, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.